Para o povo de Israel, o Templo de Jerusalém se constituía no centro da prática religiosa. O Templo de Jerusalém era o orgulho da nação. A nação se orgulhava de ter um templo dedicado ao Deus Criador do céu e da terra, um grande templo. Em Jerusalém houveram dois templos. O primeiro templo, o Templo de Salomão, foi construído entre 967 e 960 a.C. O grande Templo de Salomão, filho do rei Davi, que foi destruído por Nabucodonosor em 586, destruído pela Babilônia. Mas ainda o segundo templo, que foi construído depois, após a destruição do primeiro templo, o segundo templo foi construído entre os anos 538 e 516 a.C. Essa reconstrução foi liderada por Zorobabel. E Ageu e Zacarias eram profetas que apoiavam a Zorobabel na construção do templo. Esse era o templo da época de Jesus. Ele foi financiado por Ciro o Grande e por Dario o Persa. O retorno, que possibilitou o retorno do povo a Jerusalém. Entretanto, esse templo, o segundo templo, foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito, quando da destruição de Jerusalém. No templo, os israelitas mantinham a comunhão com Deus. O livro de Salmos, irmãos, o Salmo número 5, apresenta dois posicionamentos conflitantes com relação a estar na presença de Deus, com relação a manter comunhão com Deus. Veja no verso 4, diz assim: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. A outra versão diz assim: Não tolera o mal por menor que seja. Ora, então esse verso está dizendo assim: o Senhor não tolera o mal. O mal não pode habitar perto do Senhor. Portanto, pessoas más, pessoas pecadoras não podem estar diante de Deus, não podem comunhar com Deus. Mas ainda, o verso 7 agora diz o seguinte: Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Aqui o salmista está dizendo assim: olha, apesar de ser mal, eu vou entrar na tua casa por causa do teu grande amor. O amor de Deus é que possibilita que nós nos achegamos a Ele. Essa mesma versão diz assim: posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito. O profeta Ageu, que era contemporâneo de Zorobabel e que assistia a Zorobabel na reconstrução do templo, fez uma profecia acerca desse segundo templo. Ageu, capítulo 2, versos 7 a 9. Falei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa, ou seja, do segundo templo, será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória do primeiro templo era a presença física de Deus através do Shekinah, sobre a Arca da Aliança, no lugar santíssimo do templo. O Senhor se manifestava através de uma nuvenzinha, sobre o propiciatório. Quando Salomão dedicou o primeiro templo, a glória da Shekinah, da presença de Deus, que acompanhou Israel no caminho a Canaã, encheu o templo e os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar. Isso nós encontramos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 8, dos versos 10 e 11. A glória de Deus preencheu o templo. Uma nuvem, uma fumaça preencheu e os sacerdotes não podiam oficiar. E com o segundo templo? Ageu dizia que ela seria maior, a glória dessa casa seria maior que a da primeira. O que aconteceu? Quando o segundo templo foi dedicado, a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, não estava ali, pois alguns homens fiéis, aflitos com os pecados da nação,
a haviam escondido antes da destruição da cidade. Desta vez, a presença de Deus não encheu o templo. Foi triste. E como então a profecia de Ageu se cumpriu? Não houve a presença física de Deus, visível de Deus, na dedicação do segundo templo. Mas veja aqui como é que se cumpriu essa profecia de Ageu. Foi no segundo templo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa, em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós nesse mundo fragilizado. Como o Filho de Deus agora também era filho do homem, podíamos ver o seu rosto, ouvir a sua voz e testemunhar, por exemplo, quando ele tocou em um leproso impuro e o curou. Em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos de Deus, Deus veio em nossa direção. Ele desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar essa declaração sobre Jesus, lá em Mateus 1:32. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor Jesus é Deus conosco. Pense no que isso significa. O Criador do universo condescendeu não apenas em viver entre nós, mas em morrer por nós. Ora, não houve a presença visível do Senhor na dedicação do templo. No entanto, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, esteve pessoalmente no templo. Deus Filho esteve pessoalmente no segundo templo. Por isso a glória desse templo era muito maior que a da primeira, que o do primeiro templo. A presença do Senhor Jesus Cristo, junto com os fiéis. Essa era a maior glória. Essa é a maior glória, irmãos, que temos nós hoje. O Senhor Jesus junto a cada um de nós. O Senhor Jesus junto a cada um dos seus filhos que necessitam, dos seus filhos humildes que chegam a Ele. O Senhor Jesus está junto de nós. O Senhor Jesus é um de nós. Por isso nós temos o privilégio de sermos salvos, porque Jesus Cristo se tornou um de nós, morreu por cada um de nós, mas ressuscitou para que também cada um de nós possa ter a vida eterna. Devemos louvar a Deus, devemos ser gratos a Deus por isso, porque o Senhor Jesus é um de nós.